Olá, minha gente! Hoje venho aqui falar-vos de uma coisa que tenho a certeza que toda a gente gosta. Viagens. Quem é que não adora viajar? Pois claro, toda a gente adora viajar. Nós, eu e o João, quem nos conhece sabe que nós adoramos e nestes últimos anos, especialmente desde que vivemos em Londres, temos sido sortudos, felizardos o suficiente para ter conseguido viajar imenso. Fazemos imensos fins de semana assim rápidos, escapadinhas super aventureiras em diversas cidades europeias e é uma maravilha. Mas é tudo on budget e tudo escapadinhas low cost. E o que é que eu pensei mais uma vez? Vânia, estas coisas random que tu fazes pode ser que interessem a alguém e pode ser que ajudem alguém a também marcar umas escapadinhas destas low cost. Claro que quando tudo isto acabar, não é? E a situação que nós vivemos atualmente no mundo inteiro ficar melhor. Mas que melhor maneira de alegrar o nosso dia do que começar a pensar em marcar estas coisas todas super excitantes, que fazem tão bem à mente e à nossa alma e fazem logo melhorar toda esta situação, não é? Uma pessoa tem qualquer coisa para ansiar e pronto, e acho que isso é maravilhoso. Eu costumo sempre dizer que não sou eu, nem somos nós que, na maior parte das vezes, escolhemos estas nossas férias ou estes nossos fins de semana de escapadinha. São estas férias e os destinos que nos escolhem a nós. E é verdade. E quando eu vos explicar como é que nós fazemos e como é que nós marcamos as nossas férias, vocês já vão perceber porquê. Estou cheia de calor, tive que catar o cabelo, mas não correu muito bem. Como podem ver, está a cair. Mas pronto, continuando, não é? Passando ao que importa, Vânia, certo? Como é que nós fazemos isto? Perguntam vocês. Então, tudo começa com uma aplicação, um motor de busca de viagens, obviamente, não é? E aquele que nós de momento mais gostamos e aquele que mais temos usado é realmente o Skyscanner. Eles agora mudaram umas coisas na aplicação e ela está assim muito mais moderna e muito mais intuitiva e há lá assim uma outra funcionalidade que eu ainda ando assim lá um bocadinho mas de qualquer forma continua a ser para mim o melhor, aquele que mais gosto, aquele que uso mais frequentemente. E já vos vou explicar e mostrar porque é que assim é. Mas antes, o processo como nós escolhemos então as nossas férias, ou melhor, como elas nos escolhem a nós, e vocês vão perceber porquê. Existem aqui então sempre duas situações e vamos falar destas escapadinhas low cost que nós fazemos, ou seja, não vou estar aqui a falar propriamente daquelas grandes semanas de férias, 1 ou 2 semanas de férias, aliás, isso não se aplica mesmo. Se vocês quiserem tirar 1 ou 2 semanas de férias para ir para aqueles resorts com tudo incluído e tal, o que eu estou a dizer não vos interessa para nada. Nós estamos a falar de uns diazinhos, um fim de semana pequenino, um fim de semana prolongado, até uma semana vá, assim destas escapadinhas e maioritariamente pela Europa. Apesar de que isto também dá para aplicar fora da Europa e nós já fizemos, por exemplo, uma das nossas viagens à América, aliás, o ano passado, a nossa lua de mel à América, as bases de como nós marcámos o nosso itinerário e como íamos fazer as coisas foram exatamente feitas da mesma forma que eu vos vou dizer agora. Mas, de qualquer forma, isto aplica-se neste momento. Pensem em escapadinhas de fins de semana pequeninos ou prolongados, assim qualquer coisa mais rápida e bem low cost. Então existem sempre dois princípios, duas situações aqui que temos de considerar e há sempre uma delas que é prevalente na altura em que estamos a marcar. O cenário número 1 é quando nós temos um destino específico, portanto queremos muito ir àquele sítio, mas não temos realmente uma data específica para ir. Portanto, tanto se nos faz se formos no fim de semana ou em abril ou um fim de semana em novembro, é igual ao litro. O segundo cenário é quando nós temos mais ou menos uma data em mente, não precisa de ser o dia a dia, mas por exemplo pode ser o mês, ou seja, queremos ir de férias ou no fim de semana naquele mês de maio, mas não temos
nenhuma ideia para onde é que vamos e estamos completamente abertos a sugestões. Este segundo cenário é aquele que sinceramente nos acontece mais vezes e é assim que nós marcamos a maior parte das nossas férias. Então, no cenário mais frequente para nós, abrimos o Skyscanner, temos Londres, obviamente para nós como ponto de partida, e no destino escrevemos Everywhere. Escolhemos ou as datas específicas ou então o mês em que mais ou menos estamos a pensar ir e voilá! Temos uma lista dos destinos e voos ordenados sempre do mais barato para o mais caro. Esta lista está primeiramente ordenada por país, ou seja, é preciso clicar em cada país e depois sim aparecem todos os voos para os diferentes destinos daquele país. Por exemplo, aqui Milão era o mais barato para a Itália e também conseguem logo ver uma média de preços de hotéis para aquelas datas que se escolheram. Depois de clicarem então no voo em específico, abrem todos os detalhes daquele voo e aí tem as diferentes companhias aéreas, os diferentes horários, os diferentes preços, tudo. Num segundo cenário, nós sabemos onde queremos ir, neste caso imaginemos Madrid, mas estamos à vontade para qualquer data. Então, podemos pesquisar mês a mês, caso existam meses que nos interessem mais que outros, ou então também temos a hipótese de pedir ao Skyscanner que nos mostre os preços no mês em que de momento eles estão mais baixos. E é ali aquela do Find Cheapest Month. Se usarem a aplicação em vez do website, também tem esta hipótese de ver um gráfico que mostra a oscilação dos preços dia a dia e mês a mês. Também é extremamente útil, dá para compararem diretamente, por exemplo, a diferença entre ir numa quarta e numa quinta e dá para verem logo a diferença de preços. Por último, se sentirem totalmente rebeldes e não vos fizer diferença alguma para onde vão e quando vão, a aplicação tem agora esta funcionalidade do Explore Everywhere, que basicamente vos apresenta uma lista de opções de destinos em datas específicas, nas quais estes destinos se encontram muito baratos a muito bom preço. É quase como jogar na roleta russa. É, olha, deixa lá ver onde é que vamos e quando é que vamos. Outra coisa que nós também fazemos sempre, mas isto já é uma opção um pouco mais pessoal, é verificar se o preço low cost apresentado neste voo é diretamente com a companhia aérea ou se é com agências e com terceiros. Para isso, basta clicarem no voo que mais vos interessa e verificar se o nome da companhia aérea é o primeiro que vos aparece nesta lista. Pessoalmente, nós só marcamos se for o caso. Ou seja, acho que com este videozinho e com esta explicação já deu para vocês perceberem porque é que nós dizemos que são os destinos que nos escolhem nós, ou seja, nós pomos ali que queremos ir para todo lado e aparece-nos aquela lista toda de países e nós, de acordo com os países que nos aparecem, os sítios que ainda não visitámos, obviamente, e os preços todos que nos aparecem, nós escolhemos dos mais baratinhos e daqueles que queremos ver. A única exceção a este método, digamos assim, é quando nós queremos fazer um multicidades. E neste caso, obviamente, que nós não vamos fazer um multicidades se só fomos numa escapadinha de fim de semana, não é? Mas, por exemplo, se decidirmos ir viajar 5, 6, 7 dias, e quisermos fazer um multicidades de 2 ou mais cidades, o processo é o mesmo, só que nós desconstruímos-lo. Ou seja, fazemos exatamente o que vos mostrei agora no Skyscanner, ou seja, pomos para ir everywhere ou um sítio específico onde a gente queira mesmo muito ir. Pronto, encontramos o primeiro destino e acho que isso é o mais importante, é encontrar o primeiro destino, pelo menos é assim que nós fazemos. E depois de encontrarmos esse primeiro destino, então nós voltamos ao Skyscanner e vamos pôr o ponto de origem, esse nosso primeiro destino, e pomos everywhere a partir daí. E voltamos a ter uma nova lista de sítios onde, a partir daquele sítio, é super barato viajar para. Ok? Temos aí a nossa lista, escolhemos os 2, 3
que sejam mais baratos e que a gente goste mais. E dentro desses, vamos ver então quanto é que ficam os preços de voltar de cada um desses destinos para Londres. E pronto, o processo é sempre o mesmo, ou seja, acabamos sempre a escolher aquilo que para nós é o mais barato e mais viável economicamente. Já consegui apanhar o cabelo. Antes de marcarmos os voos, contudo, há outro passo que é extremamente importante para que todas estas férias e todas estas escapadinhas continuem a ser low cost, e é, obviamente, o alojamento. Ou seja, depois de nós vermos estes sítios baratos, em conta, onde gostaríamos de ir, temos sempre o que é o nosso top, não é? E depois mais um ou dois como opção, e o que fazemos é, desta vez, utilizar apps de alojamento, ou seja, aplicações de alojamento. Neste caso, as três que nós usamos mais é o Booking, o Agoda e o Airbnb. Aqui também varia, obviamente, se vamos só os dois e não nos importamos de ficar num quarto de hotel, se preferimos ficar num apartamento, se vamos com um grupo de amigos e então temos mesmo de alugar um apartamento ou uma casa, pronto. Claro que isto varia, mas normalmente nós fazemos uma pesquisa rápida, transversal, em todas estas três aplicações, para ver qual é que é a média de preços praticados por noite naquela cidade ou naquela listinha de cidades que nós já selecionamos, porque obviamente não nos vale de nada encontrarmos uma viagem, um voo de ida e volta a 20 ou a 30 libras por pessoa, quando depois o alojamento nos vai custar 200 e tal por noite, não é? Adeus low cost, bye bye. Obviamente, portanto, fazemos sempre isso e temos esse fator também muito em conta. Se o alojamento for bom, virmos que existe bastante oferta e toda ali dentro mais ou menos dos mesmos preços e que é tudo acessível e tudo, então sim, voltamos para a companhia aérea, marcamos e pronto. Primeiro passo da nossa viagem low cost está feito. O próximo passo, então, depois de marcar os voos, é, obviamente, preocuparmos com o alojamento. Também tentamos marcar sempre com a maior antecedência possível e decidimos, então, dentro da oferta que vemos e dos preços que nos são apresentados, decidimos, então, se vamos ficar num quarto de hotel ou se vamos alugar um apartamento. Isso é logo a primeira decisão que nós tomamos. Mas pronto, depois de tomar esta decisão, encontramos um quarto de hotel bom preço e tudo, marcamos. Qual é que é o nosso único critério aqui que não somos minimamente flexíveis? É que o quarto que marcamos tem sempre de ter cancelamento gratuito. Nós marcamos sempre com free cancellation. Essa opção vai ser sempre ligeiramente mais cara, mas vai-vos sair muito mais barata. Acreditem naquilo que eu estou a dizer, porque o que é que nós fazemos? A gente marca, encontramos um bom negócio, cancelamento gratuito e não sei o quê, marcamos. Mas até ao dia da viagem, ou melhor, até ao dia em que aquele cancelamento gratuito é permitido, que normalmente depende de hotel para hotel, obviamente, mas uns dão 48 horas, outros dão 72, pronto. Digamos que até uma semana antes de nós irmos de viagem, nós continuamos sempre a ver opções de alojamento. Mal encontramos uma que seja melhor que a que marcamos, vamos e marcamos outra vez e cancelamos a primeira. E estamos sempre a fazer assim, com cancelamento gratuito. E acreditem no que eu vos estou a dizer. Quando nós, regra geral, se nós fizermos isto com tempo, também isto é preciso ter tempo, marcar as coisas com tempo e antecedência, obviamente, não é marcar 2 semanas antes de fazer esta escapadinha, aí as coisas tornam-se mais difíceis. Mas fazer as coisas com tempo e antecedência, nós acabamos quase sempre para ir para hotéis muito melhores que aqueles que nós tínhamos marcado inicialmente, com um preço muito melhor e com condições acrescidas, ou seja, acabamos por conseguir sempre qualquer coisa que se inclua ao pequeno almoço, que se calhar era uma condição que no primeiro nós não tínhamos e que tínhamos mais isto de extra e mais isto daquilo, porque apanhamos os deals, os last minute deals. Nunca corremos, contudo, o risco de não marcar este primeiro
com meses e meses de antecedência, porque não nos podemos fiar que existam last minute deals próximo da altura em que nós vamos. Portanto, nós queremos sempre garantir que temos quarto e que temos um bom negócio. Portanto, marcamos-lo logo a seguir aos voos. E depois, como já estamos calmos, já não temos problemas nenhuns, se não encontrarmos mais nada, não faz mal nenhum, já temos um bom negócio, mas na descontração vamos sempre tentando encontrar um negócio melhor. E sempre que encontramos, cancelamos o anterior. E é isto. Por último, os três pontos extremamente importantes também, porque estes vão garantir que a nossa estadia, depois dos voos e do hotel terem sido on budget, estes 3 pontos vão garantir que a nossa estadia continua a ser low cost. O primeiro é organizarmos e vermos como é que é a situação dos transportes de e para o aeroporto. Eu confesso que normalmente essa parte costumo deixar para o João. Ele é bom nisso. Nessas coisas de pesquisar isso e da logística da cena e tal. Eu sou assim um bocadinho mais... Eu vou atrás dele, estão a ver? Mas é verdade, eu costumo deixar para ele e ele é bom nisso. Ele vê as linhas de metro, se há comboios, se há autocarros, o que é que a gente tem que apanhar, qual é que é a opção mais económica, e até hoje não me lembro de situação nenhuma que a gente tenha tido problema, especialmente nas cidades europeias, porque hoje em dia uma cidade europeia de dimensões médias a grandes, especialmente então se for uma capital europeia nem se fala, não é? Mas já qualquer cidade europeia minimamente grande tem uma rede de transportes públicos espetacular para os aeroportos, e normalmente os bilhetes são baratos. Nunca me lembro de ter chegado a algum sítio e ter assim um grande problema. Nunca me lembro também de ter chegado a algum sítio e ter que pagar uma fortuna para sair do aeroporto ou para depois voltar para o aeroporto. Mas pronto, este é um ponto que realmente tem que se ter em consideração, porque nós não queremos ter dado 30 libras por uma viagem de avião e depois ir pagar 50 por um táxi quando chegamos ao aeroporto, não é? A segunda situação é obviamente pesquisar um bocadinho, ver uns blogs, uns vídeos de YouTube e essas coisas assim. Normalmente também deixo essa parte para o João, ele também gosta bastante, de como é que é o custo de vida, não é? Mais ou menos... quanto é que custa uma refeição, quanto é que custa tipo uma cerveja se a gente quiser ir beber um copo à noite, essas coisas assim. Novamente, também tentamos sempre procurar os sítios onde os locais vão, não é? Isto é outra coisa que nós não vamos para sítios para turistas normalmente, portanto procurar os sítios onde os locais vão, que são sempre os sítios melhores e mais baratos. E tentamos sempre organizar as coisas dessa forma. E também, muito sinceramente, isto, pronto, sou eu quando vou nestes fins de semana são de completa aventura, são completamente carregados. Uma pessoa sai do quarto de hotel de manhãzinha e só entra à noite, andamos sempre de um lado para o outro a visitar coisas, tudo e mais alguma coisa. Eu pessoalmente não gosto muito de parar para ir a um restaurante e sentar-me e estar lá 1 hora ou 2 ou o que quer que seja, a menos que a gente vá com um grupo de amigos e isto faça parte dos nossos planos, por exemplo, fazer um jantar destes relaxado, tudo bem. Agora, se formos só os dois, pá, é sempre a andar. Eu, por mim, não me importa nada. Eu gosto de comer pelo menos uma coisa, ou uma refeição, ou qualquer coisa que seja muito típico do sítio onde eu vou. Isso faço mesmo questão. Mas o resto, se eu tiver que passar num supermercado, agarrar uma sandes, comprar uma baguete, uma coisa qualquer, ir comendo uma fatia de pizza na rua, não me importa nada, estou sempre bem. Mas pronto, isto é importante ter em consideração também para conseguirem manter as vossas viagens o mais low cost possível. E por último, obviamente têm que ver tudo aquilo que querem fazer, todas as atividades e todos os sítios que querem visitar que necessitam de marcação e de pagamento. Aqui a minha experiência é que normalmente tudo o que se marca online, se marca previamente e se paga logo online, acaba sempre por ser, para além de ser mais cómodo, não é? Porque normalmente não temos de ir para filas e temos sempre a entrada garantida e essas coisas todas, acaba também por ser mais económico, porque normalmente eles fazem muitas promoções para as pessoas que compram bilhetes online com antecedência,
Portanto, também isso é uma coisa que nós fazemos sempre. Fazemos ali uma listinha dos sítios que temos mesmo de visitar e de todas as coisas que queremos mesmo fazer, e eu vou logo ver quais daquelas coisas é que necessitam de marcação prévia, quais daquelas coisas é que dão ou não para comprar online, e se der, compramos. Uma das coisas que nós gostamos imenso de fazer também, e aconselho vivamente a toda a gente que faça estes fins de semana assim curtinhos, super carregados, e que os queira fazer a baixo preço, já existem quase todas as cidades, as grandes cidades da Europa, que são aqueles autocarros do sightseeing. Existem várias companhias diferentes, com diferentes nomes, mas há 2 ou 3 que são muito grandes e que realmente existem por quase todos os países da Europa, e nós já fizemos em várias cidades. Aconselho vivamente. Na net encontram sempre ótimos negócios, encontram sempre promoções, fica sempre muito mais barato comprar esses packs online, e depois chegam lá e é sempre a andar, só vão na fila para ir para o autocarro, já não têm que ir para filas de mais nada, e são ótimos porque em 48 horas ou em 72 horas é quase impossível visitar a fundo uma cidade, e esses autocarros, para além de vos levarem a visitar as zonas e os monumentos mais emblemáticos daquela cidade, também são uma ótima forma de vocês terem transporte de borla, não é? Porque já o pagaram, mas vocês podem subir e descer dos autocarros quantas vezes quiserem durante o período em que o vosso bilhete durar. Podem comprar bilhetes de 24 horas, bilhetes de 48 horas, o que quer que seja, mas é uma ótima solução para se transportarem de um lado para o outro da cidade sem terem que pagar transportes, portanto, sem terem que comprar mais um bilhete de metro ou mais um bilhete de comboio, ou quer que seja. Portanto, aconselho isso vivamente para quem quer fazer estes fins de semana assim cheios de aventura, a conhecer uma cidade a fundo em pouco tempo, e que também tem pouco dinheiro para gastar. Estes packs também são bons normalmente, porque em muitas destas cidades vocês conseguem conjugar com entradas em museus ou outras coisas que queiram visitar também, e se conjugarem fica tudo sempre mais barato, mais acessível. E pronto, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Eu só de estar aqui a ter esta conversa já estou cheia de vontade de ir para o Skyscanner e pôr a ver qual é que é a minha próxima viagem low cost, qual é que é o meu próximo fim de semana on budget. Mas pronto, uma pessoa agora só pode ver e sonhar que vai acontecer em breve. Se tiverem algumas dúvidas, se não tiverem percebido alguma coisa, se precisarem de alguma ajuda, eu não sou uma expert, mas eu posso sempre ajudar-vos com a minha experiência pessoal, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que aprendi um bocadinho destas viagens que temos feito e que temos marcado. Portanto, estão sempre à vontade, deixem comentários, enviem-me uma mensagem e o que quer que seja, ok? E eu vou trazer, não fiquei tão excitada, pelo amor de Deus, vou trazer daqui para adiante mais uns quantos videozinhos destes, mais umas quantas rúbricas destas do Travel on Budget. Agora, sobre os vários sítios que nós ao longo destes anos temos visitado, ou seja, a partir de agora vai ser cheio de sugestões de cidades que podem visitar, atividades low cost para fazerem nessas cidades, sítios bons e baratos para comer, dicas de como poupar dinheiro, hotéis baratinhos e porreiros para ficarem, pronto, essas coisas assim. E espero que tenham percebido porque é que eu digo que não sou eu que escolho as minhas férias nem os destinos, são eles que nos escolhem a nós. E pronto, façam isso também, que vai ser super divertido, vocês vão adorar. No fundo é assim uma pequena aventura antes da aventura, porque vocês quando vão marcar a viagem, olha, não sabem para onde é que vão e de repente aparece-vos aquilo, se calhar nem nunca vos tinha passado pela cabeça aquele sítio, e vocês veem aquele preço e pensam, a sério, é só isto? E pronto, e vão na aventura, acho que é ótimo. Então vá. Espero que tenham gostado. Beijinhos, beijinhos.